Glória a Deus, glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Sentimos a presença poderosa do Espírito Santo nesta tarde. Sentimos a graça de Deus neste lugar. Sempre o Senhor está conosco através da sua palavra, através do Espírito Santo. Mas eu sinto nesta tarde a presença manifesta de Deus neste lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Você pode dizer após mim apenas essas duas palavras, botija de azeite? Mais uma vez? Mais uma vez? Amém. Pode tomar o teu assento nesta tarde. Minhas irmãs, nesse mês de outubro, a nossa escritora, querida irmã Lucy Vaz, está abordando o tema sobre escolhida. Um tema muito bonito, a qual já foi falado aqui pela nossa irmã Thaisa. E fui procurar um pouquinho no dicionário português o que significa a palavra escolhida ou escolhido. A palavra escolhida ou escolhido significa selecionada, eleita entre tantas outras opções, para uma função ou um propósito. Então só essas três palavras nesta tarde já é motivo de eu e você glorificar o Senhor. Selecionada, eleita para um propósito. Você pode glorificar o Senhor? E João capítulo 15, 16 vai dizer que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas sim Ele nos escolheu para um propósito, dar frutos. E esses frutos permaneçam. Diz a palavra do Senhor: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto e os vossos frutos permaneçam. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, eu faço questão de ler aqui o que a nossa escritora Lucy Vaz deixou registrado no nosso plano devocional. E ela vai falar e colocar essa referência maravilhosa que eu quero compartilhar. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos a geração eleita, sacerdócio real e nação santa e povo adquirido para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Então, minhas queridas irmãs, nós somos escolhidas de Deus. Você sabe, eu sei, nós sabemos que somos escolhidas pelo Senhor. E essa escolha não foi voluntária nossa, não foi nós que nos voluntariamos para Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui, não. A Bíblia diz que Ele nos amou e Ele nos chamou e Ele nos escolheu quando nós estávamos longe dEle. Quando nós estávamos distante dEle, Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos ungiu para um propósito. Então essa escolha de Deus não é voluntária nossa, mas há uma resposta nossa quando aceitamos essa escolha de Deus. Ou seja, nós não somos voluntários para sermos escolhidos, porque foi Ele que nos escolheu primeiro, mas nós respondemos ao chamado e à escolha que Ele fez. Se eu e você estamos aqui nesta tarde, é porque eu e você
estamos respondendo ao chamado de Deus. Eu e você estamos respondendo à escolha de Deus, de ter nos escolhido para um propósito e para uma missão. Então nós somos escolhidas e precisamos saber, nós não fomos escolhidas simplesmente por ser escolhidas, mas para um propósito. A palavra do Senhor vai dizer que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Foi por Deus, por meio de Cristo e para Cristo que nós somos escolhidos para um propósito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E esta palavra não está se referindo que o Senhor apenas selecionou algumas pessoas para a salvação, porque a salvação é para todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o chamado de Deus para a salvação não é para um, não é para outro, porque eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos estar aqui e nem ser escolhidos por Deus. A salvação é pela graça, é pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então muitos são chamados, mas poucos escolhidos, não está se referindo à salvação. A salvação é para toda a humanidade. Mas escolhidos para quê? Para um propósito. E qual o propósito principal que o Senhor nos chamou? A escolha e o chamado principal da nossa missão é anunciar as boas novas de salvação. Seja em qual área que for, seja na função que for, nós fomos chamados para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes nós temos a consciência e o entendimento que nós somos chamados apenas se nós estamos aqui com o microfone, falando, pregando, cantando, tocando. Não, nós também fomos chamados para um propósito de anunciar as boas novas. Quando estamos lá, talvez, trabalhando no salão de beleza, trabalhando no supermercado, trabalhando em qualquer área da nossa vida, nós estamos ali também para um propósito, anunciar. Hoje aqui foi contado 2 testemunhos de que como a nossa vida também é uma pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é só com a nossa vida, porque o Senhor diz que nós devemos pregar, então precisamos falar, mas a nossa vida também é uma pregação, é um testemunho. Então eu e você fomos chamados para anunciar as boas novas. Entenda, seja no lar, seja na casa. Semana passada a irmã Patrícia falou sobre Débora, falou sobre Jael. E é interessante porque verdadeiramente, irmãos, a palavra do Senhor, ela vem nos trazer esse entendimento de que como Débora, debaixo das palmeiras, estava julgando Israel, Jael dentro da sua casa estava protegendo seu lar. Só que para nós exercermos tanto a função de Débora e de Jael, nós precisamos estar adaptadas, precisamos estar aptas para exercer essas funções. Irmã Janaína, qual é a função principal, a de Débora e de Jael? As duas são necessárias e são importantes. Mas eu não posso ser Débora se eu não sou uma boa Jael. Eu não posso ser Débora para as multidões se eu não exerço a minha função de Jael lá dentro da minha casa. Então nós somos escolhidas para um propósito, anunciar as boas novas de salvação. E é interessante porque quando a gente vai olhar o devocional, e o de hoje fala sobre oração. E é interessante porque quando olhamos para a palavra escolhida, chamado, propósito, missão, logo nós achamos que Deus vai fazer tudo, porque nós somos escolhidas, nós somos chamadas, nós somos selecionadas e eleitas. Não, pelo contrário, quando Deus chamou a Abraão em Gênesis 12, a Bíblia vai dizer que Deus diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Porque toda escolha, todo chamado tem uma condição. Ele precisava sair da sua casa, da sua terra e da sua parentela. Quando nós olhamos para as mulheres da Bíblia, como Ana, quando nós olhamos para Esther, quando nós olhamos para Maria, para Isabel, para Sara, tantas mulheres, Moisés, como é falado no devocional,
tantas mulheres e homens foram chamados por Deus, mas todo chamado, toda escolha tem uma condição. E quando olhamos para o devocional, nós entendemos que estas atitudes vêm de nós. Oração. Deus não vai orar por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, naquilo que nós não sabemos falar. Mas aquilo que nós sabemos falar, nós temos que falar, nós temos que orar. Muitas vezes, como foi cantado aqui, sem palavras, mas o nosso espírito, a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa mente está conectada com Deus. Então essas mulheres e homens foram chamados para um propósito, mas todo propósito, toda chamada e toda escolha tem uma condição. Esther precisou se submeter à condição. Poderia ser morta, Maria poderia ser apedrejada, mas ela escolheu aceitar o propósito de Deus e a missão de Deus para a sua vida. Vamos para 2 Reis capítulo 4, porque o nosso devocional desse mês ele vai falar sobre escolhida ou escolhido, como temos muitos irmãos aqui. Vai falar sobre oração. E vai falar também sobre posicionamento. E vai falar sobre tantas outras coisas. E no capítulo 4 de 2 Reis vai contar a história de uma mulher. Esta mulher, ela não tem um nome, como Esther, como Sara, como Maria. Ela não tem um nome como Ruth, como Noemi, tão conhecido e pregado por nós todas. Esta mulher é uma anônima. Mas quando olhamos para o texto e para a história desta mulher, ela era uma escolhida. Ela era uma mulher chamada por Deus. E ela era uma mulher posicionada e uma mulher de oração. Vamos contextualizar um pouquinho esse texto para nós entendermos um pouquinho. A Bíblia vai dizer que Israel está nesse período de declínio espiritual. Ou seja, Israel está se distanciando de Deus cada vez mais. Cada vez mais Israel está distante da presença de Deus. Então Deus levanta os seus profetas para profetizar, para que o povo se arrependa e se volte ao Senhor. E a Bíblia diz que agora Deus levanta Eliseu. Elias já havia sido subido ao céu. E a Bíblia diz que Deus levanta então Eliseu, o seu sucessor, para profetizar sobre Israel. E certa mulher, e a Bíblia vai dizer que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas foi buscar a Eliseu, foi buscar ao profeta. O profeta que naquela época era uma referência, era alguém que tinha credibilidade. Não era alguém que falava aquilo que os outros queriam ouvir. Não era alguém que pregava ou anunciava ou profetizava aquilo que os outros, o povo queria ouvir. Não, ele falava aquilo que Deus falava com ele. E a Bíblia diz que esta mulher, ela vai até o profeta Eliseu. Mas ela não vai até o profeta Eliseu simplesmente por ir. Ela vai porque tem um problema na sua casa. Ela vai em busca de uma solução. Porque o profeta naquela época era como alguém que era a boca de Deus na terra. O sacerdote era aquele que oferecia o sacrifício e levava as orações e o pecado do povo a Deus. Mas o profeta não, ele trazia a mensagem de Deus ao povo. Então esta mulher, ela foi ao profeta Eliseu. Ela foi precisando de um milagre. E quando ela chega para o profeta, ela vai dizer assim: ó profeta, o teu servo, que era o marido dela, porque agora ela era viúva. E uma viúva naquela época não é como hoje, com benefícios, com amparo, não. Naquela época uma mulher viúva, ela estava totalmente desamparada pela sociedade. Mas a Bíblia diz que esta viúva, com a dificuldade no seu lar, ela vai até o profeta e ela diz: profeta Eliseu, ela diz assim: teu servo, meu esposo falecido, ele temia ao Senhor, e eu também sou tua serva. Mas agora o credor, ele vem para levar os meus 2 filhos, porque este, um dos filhos do profeta, que era o marido dessa esposa que havia falecido, ele tomou algumas decisões. E eu quero dizer aqui, abrir um parêntese, que muitas vezes o inimigo age sim, de forma na nossa vida.
Só que eu preciso dizer que o inimigo ele só age quando Deus permite e quando nós permitimos que ele entre. Quando nós abrimos algumas brechas para que o inimigo entre na nossa vida. O inimigo ele entra quando Deus permite a sua permissividade. Como nós vemos lá em Jó, quando Deus permitiu que o inimigo, Satanás, tocasse na família e na saúde de Jó. E a Bíblia diz que por algumas escolhas erradas deste pai de família, ele deixou muitas dívidas para a sua casa. Ele deixou muito problema e agora ele está morto. Está uma viúva com 2 filhos e o credor vai levar os seus 2 filhos para serem escravos desse credor. Mas agora esta mulher, ela toma uma decisão. Ela toma uma atitude de ir ao profeta, buscar um milagre, buscar uma resposta, buscar uma solução. E a Bíblia diz que ela diz assim no versículo de número 1 do capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. O versículo 2 vai dizer: e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Eu quero deixar essas 2 palavras aqui pontuadas, que ela vai dizer assim: o teu servo, o meu marido, ele era teu servo, ele temia a Deus, e eu também temo ao Senhor e sou tua serva, a serva do Deus Altíssimo. Obrigada. Mas agora o credor veio para levar os meus 2 filhos para serem servos dele. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Uma mulher posicionada, ela não aceita o inimigo na sua vida. As dificuldades, elas podem até vir, mas a posição e o posicionamento que nós nos colocamos muda as circunstâncias quando nós nos posicionamos em Deus. Ela vai dizer assim: olha, o meu marido era servo, eu sou serva, logo os meus 2 filhos não serão servos deste credor. Os meus 2 filhos também serão servos do Deus Altíssimo. Eu não aceito que eles sejam servos do inimigo, eu não aceito que eles sejam servos do credor. Uma mulher posicionada. Nesta tarde eu quero falar ao teu coração, debaixo desta palavra: você teme ao Senhor, a tua casa teme ao Senhor, logo os teus filhos temerão ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor, eu sou serva de Deus, os meus filhos serão servos do Deus Altíssimo. Você é serva de Deus, a tua casa também será serva do Deus Altíssimo. O Senhor nesta tarde está dizendo: mulher, não te acomode, não se acomode, mas faça como esta mulher, que não tem um nomezinho na genealogia, mas ela é uma mulher que se posicionou no meio da dificuldade. Ei, o meu marido era servo de Deus, eu sou serva, logo os meus filhos também são servos do Deus Altíssimo. Eu não vou perder os meus filhos para a prostituição, não. Eu não vou perder os meus filhos para o vício, não. Eu não vou perder os meus filhos para este mundo, não. Eu não vou perder os meus filhos para as coisas moderninhas deste mundo, não. Os meus filhos são servos de Deus. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A primeira atitude desta mulher foi: clamou a Eliseu. O nosso devocional fala sobre oração. E clamor significa gritar em alta voz, orar em alta voz. Ela clamou ao profeta pedindo um milagre. Irmãs, uma vez eu preguei aqui sobre, acho que as 7 orações que Deus não ouve, e a irmã Ana me deu a 8ª. A oração que não faz, que nós não fizemos. A oração que nós não fizemos é a oração que Deus não ouve. A mulher, ela teve uma atitude, ela clamou. Eu quero te convidar nesta tarde a clamar. Eu quero te convidar nesta tarde a clamar. Talvez na tua alma, aí dentro do teu coração, você está aí com a tua alma, com o teu coração tão abatido. Mas nesta tarde eu quero te convidar a clamar ao Senhor neste lugar.
a continuar a clamar ao Senhor lá na tua casa. Ela clamou a Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu dá a ela algumas instruções dizendo: ei mulher, o que você tem em casa? Ela vai olhar para a sua casa, para a sua circunstância, para a sua dificuldade, e ela vai dizer: eu não tenho nada. Aí ela pensa um pouquinho. Lá na minha casa tem um pouquinho de azeite. Lá na minha casa tem um pouquinho de azeite. Ela lembrou que lá na casa dela tinha um pouquinho de azeite. E quando eu olhava para esse texto, Deus falava ao meu coração sobre esta mulher. Esta mulher que quando olha para a sua circunstância, ela logo não vê nada. Mas a Bíblia diz que logo ela diz: eu tenho lá na minha casa sim, um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. E o texto no versículo 3 diz: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos vazios, e não poucos. Quando nós olhamos para esse texto, irmãs, a instrução do profeta foi: mulher, o que tem em casa? Ela disse: não tenho nada. Em seguida ela logo pensa: eu tenho sim lá um pouquinho de azeite. Eu tenho lá um pouquinho de fé. Eu tenho lá um pouquinho de esperança. Eu tenho lá um pouquinho de alegria. Eu tenho lá um pouquinho de perseverança. Eu tenho lá um pouquinho de posicionamento. E a Bíblia diz que a segunda instrução dele diz: vai e pede vasos emprestado, e não poucos. Aqui, irmãs, quando nós olhamos para esse texto, eu fiquei pensando que esta mulher, ela precisava ter uma boa comunhão com seus vizinhos. O profeta disse: vai e pede vasos emprestados, e não poucos. Agora, se eu tenho uma dificuldade com a vizinha que está do meu lado, se eu tenho um problema com a vizinha da direita e da esquerda, o profeta disse: vai e pede vasos emprestados. E se eu sou aquela mulher que sou uma bênção na igreja, eu canto aqui, eu prego glória a Deus por isso, mas lá no meu bairro, eu não olho nem para o vizinho para dar um bom dia, eu não olho para o vizinho nem para dar uma boa tarde, eu não tenho comunhão, eu não tenho alegria. Imagina esta mulher dizer: ei profeta, eu quero um milagre, mas tem um negócio assim que eu tenho para te contar. O que é? Eu não falo com a vizinha da esquerda. Mas por quê? Eu não falo com o vizinho da direita. Vai lá, profeta, pede para mim, porque eu não tenho comunhão. Eu não tenho comunhão com as pessoas. Eu não me dou com fulano, eu não me dou com ciclano. Aquela mulher, ela tinha comunhão na vila onde ela morava, na vizinhança. Tanto é que ela sai com os seus filhos e ela pega muitos vasos. Então a instrução dele: pega vasos emprestados e não poucos. E o versículo de número 4 diz: então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. O texto diz: pega o azeite. O texto não diz pega um azeite. Pega o azeite que está lá na tua casa. Não dá, irmãs, para pegar a fé da Aline e vem cá, me empresta a tua fé. Não dá para pegar a alegria da irmã Ana, não dá para pegar da Marielle a perseverança, não dá. Por isso que o profeta disse: ei, pega o azeite que tem lá na tua casa. Pega o azeite que tu tem, é pouquinho, mas é suficiente nas mãos de Deus. É pouquinho, mas nas mãos de Deus se torna bastante. É pouquinho, mas nas mãos de Deus se torna muito. Você crê nesta verdade nesta tarde? Que o pouquinho que você tenha vai se tornar muito. Que o pouquinho de fé, de esperança que está aí dentro vai se tornar muito. Pega o azeite que você tem na tua casa e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio.
e põe à parte o que estiver cheio. Por que o que estiver cheio? Porque o que estiver cheio pode ser usado. O que não estiver cheio não está pronto para ser usado. O azeite na Bíblia, ele tem várias funções: cosmético, alimentar, para remédio. Ele era usado principalmente, e a primeira extração era para colocar lá no templo, no tabernáculo, para ligar a luz, para que se acendesse a luz. E também era usado para ungir profetas e reis. Mas o azeite também na Bíblia, ele simboliza o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, nesta tarde, a palavra de Deus está falando conosco que quando estava cheio os vasos, fica à parte, porque está pronto para ser usado. Porque está pronto para ser usado. Se não está cheio, não está pronto ainda. Quando o Senhor Jesus falou aos discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. E a Bíblia diz no versículo de número 6: e sucedeu que cheios foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não mais há vasos nenhum. Então o azeite parou. O azeite só parou de descer quando terminou os vasos. E quando eu estava sentada aqui nesta tarde, o Espírito Santo dizia que não vai faltar azeite na tua casa. O Espírito Santo nesta tarde diz que não vai faltar alegria no teu lar. O Espírito Santo nesta tarde diz que não vai faltar a presença de Deus na tua vida, mulher. Não vai faltar a presença do Senhor Jesus lá no teu casamento. O azeite só parou de descer e de cair quando terminou os vasos. Se tem vaso, tem azeite caindo. Se tem vaso, tem presença caindo. Eu sou um vaso, você é um vaso de barro, mas é um vaso nas mãos do Senhor. O Senhor nesta tarde está dizendo: uma mulher posicionada, uma mulher de oração, uma mulher escolhida, ela precisa entender que precisa do azeite do alto. Eu quero te convidar a você se pôr em pé nesta tarde em nome de Jesus. Oh, eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Eu não sei o que você veio pedir para o Senhor nesta tarde. Eu não sei também o que você precisa lá no teu lar. Mas uma coisa eu quero te oferecer nesta tarde, debaixo desta palavra: o azeite, o Espírito Santo de Deus. Irmã, eu não quero isso, porque não precisa, irmã. Sem a presença de Deus na nossa vida nós não conseguimos. Sem a presença de Deus na nossa vida nós não avançamos. Então nesta tarde o Espírito Santo está dizendo: eu quero encher você, mulher. Eu quero capacitar você, mulher, porque é a minha presença que vai trazer alegria de novo para o teu lar. É a minha presença que vai trazer fé de novo para o teu coração. Talvez você está com o coração endurecido, incrédulo. Talvez você está com o coração amargurado nesta tarde, entristecido pelas circunstâncias da vida, mas o Espírito de Deus nesta tarde está dizendo: ei, enquanto tem vaso, tem azeite. Enquanto tem vaso, tem presença. Enquanto tem azeite, tem alegria. Eu quero te convidar a você sair do teu banco agora, porque as horas já se foram, irmãs. E eu quero te convidar a você a orar comigo nesta tarde. E eu quero pedir para você não pedir nada além da presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. Sai do teu banco correndo para nós orarmos nesta tarde. Quantas meninas louvam o Senhor. Eu quero que você saia nesta tarde do teu banco dizendo ao Senhor, e com o intuito nesta tarde dizer: Senhor, enche esse vaso de azeite, Senhor. Porque se eu sou o teu vaso, tem que ter azeite, Pai. Me ajuda, Senhor, porque esse azeite vai sustentar o meu casamento. Porque esse azeite vai sustentar, Senhor, a minha comunhão com os meus filhos. Esse azeite vai trazer comunhão com a minha vizinhança. Esse azeite vai trazer comunhão com a igreja. Esta presença vai trazer alegria de novo, Senhor, para o meu coração. Você que veio aqui na frente nesta tarde, as irmãs vão nos ajudar a orar. Oh, aleluia. Eu
Eu quero que você feche os teus olhos nesta tarde, em nome de Jesus, neste lugar. Oh, Espírito Santo, será que você consegue orar comigo nesta tarde, dizendo: Espírito Santo? Diga, irmã: Espírito Santo, Espírito Santo, é só tu, Espírito Santo, é só tu, Espírito de Deus, é só tu, Espírito Consolador, é só tu, Espírito Fortalecedor. Diga, irmã, com a tua alma nesta tarde: é só tu, Espírito Santo, para me dar força para vir no círculo de oração 3 horas da tarde, Senhor, e colocar aos teus pés, Senhor, as minhas dificuldades, os meus problemas, crendo que o Senhor está no controle. Diga: Espírito Santo de Deus, diga: Espírito da verdade, me liberta das mentiras de Satanás, me liberta das mentiras do engano, Senhor, das vozes exteriores que estão soprando no meu ouvido, dizendo que eu não sou escolhida, que eu não tenho valor na tua casa, que eu não tenho valor na minha família. Em nome de Jesus, nesta tarde, clame ao Espírito de Deus, clame ao Espírito de Deus, peça ao Espírito nesta tarde para encher os vasos, o meu vaso, o teu vaso, com azeite. Urabagarabashandarabagarabas, Emagaiandarabashorebarabas, Uribacabashorebarabaia. Oh, papai, sem a tua presença, Senhor, o que seria do nosso lar? Sem a tua presença, o que seria da nossa vida? Sem a tua presença, o que seria, Senhor, de nós? Oh, Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, oh Senhor, Espírito Santo. Pai, nós te adoramos nesta tarde, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Eu quero que nesta tarde você abrace alguém nesta tarde. Abrace alguém, irmã, abrace alguém nesta tarde. Abrace, irmã, e profetize para ela com alegria, com força. Diga: os teus filhos são servos do Deus Altíssimo. A tua casa não vai perecer. Não vai faltar alegria no teu lar. Não vai faltar a presença de Deus na tua casa. Não vai faltar a presença de Deus sobre os teus filhos, irmã Isabel. Não vai faltar a presença do Espírito Santo na igreja. Não vai faltar a presença do Senhor no meio da noiva. Não vai faltar a presença de Deus no meio dessa cidade. Oh, Espírito, aonde tem um crente nesta tarde batizado com o Espírito Santo, renova ela, Senhor, nesta tarde. Renova o teu filho nesta tarde. Renova a alegria, renova o gozo, renova a presença, renova o azeite, renova a unção, redobrada, sacudida, recalcante, Senhor, sobre o lar desta mulher, sobre o lar deste homem, sobre esta família representada. Ela não vai perder os seus filhos, Senhor, para o vício. Ela não vai perder os seus filhos para a prostituição. Ela não vai perder os seus filhos, Senhor, para nada, Senhor, que não seja temer o teu nome, servir ao teu nome, adorar o teu nome. Eu consagro a minha casa, eu apresento os meus filhos, eu apresento os filhos das minhas irmãs, eu apresento o seu lar nesta tarde. Não vai faltar alegria, não vai. Não vai faltar presença, não vai. Não vai faltar fé, não vai. Não vai faltar perseverança, não vai. Alegra o coração da minha irmã nesta tarde, Senhor. Alegra o coração da minha irmã nesta tarde, Senhor.
Rabacará.